Olá, boa noite. Eu me chamo Maria Jéssica, sou da UES Fafidam e hoje vamos falar sobre o tema capacitância. Definição de capacitância e capacitores. Capacitância é a propriedade que os capacitores têm de armazenar cargas elétricas na forma de campo eletrostático, onde ela é medida através do quociente entre a quantidade de carga e a diferença de potencial existente entre as placas do capacitor. Através dessa expressão aqui, onde C é a capacitância, o Q a carga elétrica contida no condutor e o V o correspondente potencial elétrico. O dispositivo mais usual para armazenar energia é o capacitor ou condensador. Os capacitores, eles são representados da seguinte forma. Esse daqui é o símbolo que representa o capacitor. Ele é baseado na estrutura de um capacitor de placas paralelas, mas é usado para capacitores de toda a geometria. A função mais básica de um capacitor é armazenar cargas elétricas em seu interior. Os capacitores eles são usados em dispositivos eletrônicos que demandam de grande intensidade de corrente elétrica, como, por exemplo, temos o aparelho de som de alta potência. Capacitores. Existem diversos tipos de capacitores com características e usos diferentes. Essa imagem aqui, ela demonstra vários tamanhos e formas de capacitores, né? Onde os elementos básicos de qualquer capacitor são dois condutores isolados com formato qualquer, e independentemente da sua geometria plana ou não, chamamos esses condutores de placas. Porém, mais convencional é chamado de capacitor de placas paralelas, que é formado por duas placas condutores paralelas de área A, separadas por uma distância D. E esse aqui é o símbolo que usamos para representar um capacitor, né? Esse daqui. Capacitores. O capacitor é um dispositivo elétrico que consiste em duas placas condutoras de metal separadas por um material isolante denominado dielétrico. Os capacitores, ao lado dos resistores, são os componentes mais utilizados na eletrônica. Possuem a capacidade de armazenar energia elétrica, cargas elétricas, através do processo de cargas do mesmo. Ou seja, os capacitores são dispositivos que consistem em um meio dielétrico envolvido por armaduras metálicas e que são usados para armazenar cargas elétricas. Assim como a resistência elétrica depende de fatores como condutividade do material, comprimento e área da seção transversal, a capacitância dependerá de fatores como área das placas, distância entre as placas, propriedade do material isolante, ou seja, a capacitância ela é influenciada pelos fatores geométricos, a área e a distância das placas que formam o capacitor. Quando a área das placas ela é aumentada, aumenta a capacitância. Da mesma forma, quando a separação entre as placas aumenta, a capacitância diminui. Ou seja, quanto maior a distância entre as placas, menor a capacitância. Quanto mais próximas as placas, maior a capacitância. A capacitância
Ela é uma propriedade de um elemento se opor a qualquer variação de tensão no circuito. E 2, eletricamente. A capacitância é a capacidade de um circuito elétrico armazenar energia em um campo eletrostático. Ou seja, essas placas, né, elas sofrem muitas influências, como permissividade elétrica do material isolante, área transversal das placas, distância entre as placas. A fórmula utilizada para calcular a capacitância é esta, né? Essa daqui, ó. Do ponto de vista prático, a capacitância, ela indica qual é a quantidade de cargas que um capacitor consegue segurar para uma determinada diferença de potencial. Para o caso dos capacitores de placas paralelas, podemos determinar a sua capacitância por meio da seguinte equação, onde aqui ó, é a permissividade dielétrica do vácuo, a área das placas em metros quadrados e a distância entre as placas em metros. Carga de capacitores. Uma maneira de se carregar um capacitor é colocá-lo em um circuito elétrico com uma bateria. Temos o exemplo aqui, ó, onde a gente tem a bateria, a chave e capacitores descarregados. A bateria, ela mantém diferença potencial entre seus terminais. O terminal mais alto, ele é indicado pelo sinal mais, né? Chamado de terminal positivo. E o terminal de potencial mais baixo, que é indicado pelo esse sinal aqui, né? O menos, ele é chamado de terminal negativo. Quando essa chave é fechada, ligando eletricamente esses fios, o circuito está completo e a carga pode então fluir através da chave e dos fios. Aqui fala que quando a gente se considerarmos o capacitor inicialmente descarregado, ao fecharmos a chave, circulará uma corrente para as placas do capacitor. No início, a corrente será alta e quando houver um equilíbrio entre as cargas, a corrente 1 tenderá a zero. E ao final do processo, o capacitor encontra-se carregado com a mesma tensão. Já na descarga dos capacitores, se considerarmos inicialmente, né, o capacitor carregado com tensão E, ao fecharmos a chave, circulará uma corrente de capacitor para o circuito. E a carga armazenada no capacitor, ela tende a diminuir até chegar a zero. Ou seja, ao final do processo, o capacitor encontra-se descarregado. Ou seja, o tempo de carga e descarga ele é definido pelo que relaciona a capacitância e a resistência do circuito, por onde o capacitor é carregado. Quando o capacitor é descarregado em circuitos de baixa resistência, a alta derivada de tensão em função do tempo pode ter característica de um curto-circuito. Tipos de capacitores. Atualmente existem diversos tipos de capacitores. Dentre os mais empregados são capacitores de papel, poliéster, mica, polipropileno, policarbonato, cerâmicos, eletrolíticos, né, alumínio, tântalo. Aqui temos alguns exemplos em imagens. Começar a falar aqui, dentre eles, começar a falar sobre o capacitor de papel. Esse daqui, ó.
Ele é barato e é aplicado em circuitos de uso geral. Capacitores de filtro com dielétricos de papel são volumosos e seu valor é em geral limitado. Podem suportar altas tensões. E para melhorar as características, o papel pode ser impregnado com óleo, né, para ter uma mais rigidez dielétrica. O capacitor de mica, esse daqui, ó, eles já são fabricados alternando-se película de mica com folhas de alumínio. É utilizado em circuitos que trabalham com alta frequência, como osciladores de radiofrequência, e eles têm uma elevada pressão. Os capacitores de cerâmico. Eles são os mais próximos aos capacitores ideais, pois eles apresentam indutância parasita praticamente nula, fator de potência nulo, alta constante dielétrica e são ideais para circuitos sintonizadores, osciladores, filtros e etc. Os capacitores eletrolíticos, eles são aqueles que, com as mesmas dimensões dos outros, atingem maiores capacitâncias. Eles são usados em fontes de alimentação, filtros, bloqueios. O capacitor de tântalo eletrolítico, né? Eles assemelham-se aos capacitores de alumínio, mas, mesmo alcançando as mesmas capacitâncias, eles são de tamanhos menores. Capacitores em paralelo e em série. Quando há uma combinação de capacitores em um circuito, às vezes podemos substituir essa combinação por um capacitor equivalente, ou seja, um único capacitor que possui a mesma capacitância que a combinação de capacitores realmente existentes. E que com essa substituição podemos simplificar o circuito, possibilitando soluções mais fáceis para grandezas desconhecidas do circuito, né? Vou abordar duas combinações básicas de capacitores que permitem tal substituição. Seriam os capacitores em paralelo e capacitores em série. Mas o que significa em série? Significa que os capacitores estão ligados por fios serialmente, ou seja, um após o outro, e que uma diferença de potencial é aplicada entre as duas extremidades da série, né? E com a inserção dessa diferença de potencial, haverá movimentação de elétrons nos fios que unem os capacitores, até que estes estejam carregados. E ao ser conectado ao terminal positivo da pilha, a armadura do capacitor 1 fica eletrizada positivamente e induz uma separação de cargas no fio que liga ao capacitor 2, atraindo elétrons para sua outra armadura, que fica eletrizada negativamente. Este processo ocorre de maneira sucessiva entre os outros capacitores. Capacitores em paralelo. Paralelo significa que os capacitores estão diretamente ligados entre eles por fios em uma placa e diretamente ligados entre eles por fios de outra placa, e que uma diferença de potencial é aplicada entre os dois grupos de placas ligadas entre si por fios. Assim, cada capacitor possui a mesma diferença de potencial, que produz carga sobre o capacitor.
No circuito paralelo, temos que a tensão é a mesma. Quanto maior a capacitância, maior a carga. A corrente total é a soma das correntes e a carga total é a soma das cargas. Nos capacitores em paralelo, eles são conectados os nós A e B aos terminais da pilha, né? Ou seja, os capacitores eles ficam sujeitos às mesmas diferenças de potencial. E se as suas capacidades eletrostáticas forem diferentes, os capacitores adquirem cargas elétricas diferentes entre si. E a carga elétrica total movimentada pela fonte das armaduras positivas para as negativas é igual à soma das cargas até atingir o equilíbrio eletrostático. Mas nos capacitores em série, o que acontece? A corrente ela é a mesma, mesmo deslocamento de carga. A carga é a mesma em todos os capacitores e a tensão se divide sobre os capacitores. Eles são inversamente proporcional à capacitância. Energia armazenada em um campo elétrico. Bem, o trabalho realizado para que os elétricos se desloquem da placa A até outra B do capacitor se transforma na energia potencial do campo elétrico existente entre as placas. Ou seja, esse trabalho é armazenado como energia potencial no capacitor, como demonstra essa primeira aqui, ó. Também podemos escrever esta energia, né, dessa outra forma, sendo que não importa a geometria do capacitor. Essas duas equações, elas se aplicam. Suponha que em um dado instante, uma carga que tenha sido transferida de uma placa de um capacitor para outra, a diferença potencial entre as placas nesse instante é a carga sobre capacitância, e se uma carga adicional é transferida, o trabalho adicional necessário para essa transferência é dado por essa equação. O trabalho necessário para carregar o capacitor com uma carga final é dada por esta equação. Assim, a energia potencial é armazenada no capacitor é dada por esta outra equação aqui. Ou seja, o uso prático de capacitores ele pode estar relacionado ao cúmulo de cargas ou como filtro de corrente. Temos os exemplos, o flash fotográfico, o desfibrilador, o talkpad do celular. E esse uso prático de capacitores ele pode estar relacionado ao cúmulo de cargas ou como filtro de corrente. Capacitor com dielétrico. Bem, Michael Faraday, a quem se deve em grande parte todo o conceito de capacitância e em cuja homenagem foi dado o nome da unidade de capacitância do sistema internacional, ele descobriu que a capacitância aumentava de um fator numérico, a kappa, e que ele chamou de constante dielétrica do material isolante.
Quando preenchemos os espaços entre as placas de um capacitor com um material dielétrico, a capacitância no vácuo ela é multiplicada pela constante dielétrica kappa, né, do material, a qual é um número maior que 1. E em uma região totalmente preenchida por um material dielétrico de constante dielétrica kappa, a constante elétrica deve ser substituída em todas as equações. Temos esse primeiro exemplo aqui, né? O exemplo A. Se a diferença de potencial entre as placas de um capacitor é mantida por uma bateria B, o efeito de um dielétrico é aumentar a carga das placas. Ou seja, nessa imagem, ele fornece uma maneira de compreender os experimentos de Faraday. A bateria garante que a diferença de potencial entre as placas permanecerá constante, né? E que quando uma placa dielétrica espessa é inserida entre as placas, a carga sobre as placas aumenta de um fator e a carga adicional é entregue às placas do capacitor pela bateria. Nessa segunda imagem aqui, a B, ele diz o quê? Se a carga das placas é mantida, o efeito dielétrico é reduzir a diferença de potencial entre as placas. O mostrador visto na figura é o de um potenciômetro, instrumento usado para medir diferenças de potencial, no caso entre as placas do capacitor, e um capacitor não pode se descarregar por meio de um potenciômetro. Nessa figura B, ele demonstra o quê? Que não existe nenhuma bateria, consequentemente a carga deve permanecer constante quando a lâmina dielétrica é inserida, então a diferença de potencial entre as placas diminui de um fator dielétricos e a lei de Gauss. Bem, quando um dielétrico ele é introduzido entre as placas de um capacitor, é induzida uma carga nas superfícies do dielétrico, que reduz o campo elétrico na região entre as placas. A carga induzida é menor que a carga livre das placas. E na presença de um dielétrico, a lei de Gauss pode ser generalizada para essa equaçãozinha, né? Ou seja, quando um dielétrico está presente, a lei de Gauss ela é generalizada por essa equação aqui, ó, né? Onde Q é a carga livre e qualquer carga superficial induzida é levada em consideração ao incluir a constante dielétrica kappa na integral, né? Aqui a gente temos algumas imagens, né? Essas imagens aqui, essa primeira mostra um capacitor de placas paralelas de área da placa com e sem um dielétrico. Se supomos que a carga sobre as placas é a mesma nas duas situações, né? Nessa primeira, ele está sem um dielétrico, ou seja, podemos determinar o campo elétrico entre as placas. Já na segunda imagem, envolvemos a carga sobre a placa superior com uma superfície gaussiana e depois aplicamos a lei de Gauss. Com o dielétrico no lugar, podemos determinar o campo elétrico entre as placas usando a mesma superfície gaussiana. Entretanto, a superfície envolve dois tipos de carga. Ela está envolvendo a carga positiva na parte superior e a carga negativa na placa inferior. E essa carga sobre a placa condutora, ela é chamada de carga livre, porque ela pode se mover se modificarmos o potencial elétrico da placa. A carga induzida sobre a superfície do dielétrico
não é uma carga livre, porque ela não pode se mover para fora dessa superfície. Agora vamos para uma experiência no laboratório virtual. Pronto. Aqui é aquele nosso sitezinho da experiência do laboratório virtual, né? Que é o site do PET, né? Onde a gente vai fazer uma experiência sobre um capacitor básico. Começamos aqui. Pronto, eu vou escolher a lâmpada. Pronto, o que a gente tem aqui, né? A gente, para começar, temos uma bateria, né? Onde a parte de cima aqui, ó, é a parte positiva e a de baixo é negativa. A gente temos os interruptores, né? Ligados aqui nas chavezinhas, ó. Onde a gente pode conectar e desconectar. Temos aqui, né, os capacitores, que são separados por materiais isolantes. Lembrando que nas placas condutoras, eles são ligados aos terminais do componente. Aqui a gente tem a luz. E temos também o voltímetro, certo? Vamos começar aqui nosso experimento. Ou seja, quando a gente conecta essas placas aqui, né? Conectamos essas placas condutoras, elas são ligadas, né, nos terminais correspondentes aqui à bateria, ó. Se ligarmos a bateria por meio de um interruptor, né, o capacitor é essa bateria, o que acontece? Se a gente ligar aqui, ó, a gente observa o quê? As placas sendo carregadas, né? A placa superior do terminal é ligada ao positivo da bateria e a placa inferior é ligada ao terminal negativo da bateria. E para medir a tensão de um capacitor por voltímetro, vamos medir aqui. O que a gente pode observar? Que a diferença de potencial entre as placas é a mesma diferença de potencial fornecida pela bateria. Portanto, aqui mostra que os capacitores estão carregados. E ao desligar o interruptor, vamos ver o que acontece. E que a gente percebe aqui? Que o capacitor ele permanece com a carga, ou seja, ele manteve a mesma tensão entre suas placas. Agora a gente vai fazer uma descarga na lâmpada. Conectamos aqui ó, os interruptores na lâmpada. Pronto. Quando a gente fez a descarga na lâmpada, o que a gente pôde observar? Que o capacitor, ele foi descarregado na lâmpada. E quando a tensão chega a zero, ele diz que o capacitor, ele foi descarregado. Falta só demonstrar aqui, ó, ligando aqui de novo
os terminais da bateria. Estamos com eles carregados. E o que eu quero demonstrar aqui? Que quando a gente diminui a distância, ó, o que acontece? Com a capacitância, observando aqui em cima, ó. Quanto mais próximo às placas, vai aumentando a sua capacitância. E quanto mais distante, menor a capacitância. Do mesmo jeito, é de acordo com a área. Quando a gente aumenta a área, aumenta a capacitância. E quanto menor a área da placa, menor a capacitância. Observando aqui, ó, a gente vai aumentar a área e diminuir a distância. Pronto aí. Ou seja, a gente observa que quanto maior a área, maior a capacitância, quanto menor a distância entre elas, também é maior a capacitância. E esse aqui foi a nossa experiência de hoje. Ficamos aqui com as referências e obrigado pela atenção.